No vídeo de hoje, você vai conferir o resumo completo do capítulo 26 de A Rainha da Pérsia. Mas antes, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like abaixo. Muito obrigado e vamos prosseguir. No capítulo anterior, Dario discute com Xerxes após receber a ordem de tomar Artaínte de volta como sua esposa, onde o príncipe afirma que essa será a última vez que ele e o pai se verão. No início deste capítulo, as amigas de Esther contam sobre os boatos que rondam o palácio. Artaínte está tendo um caso com Xerxes. A rainha não vai adiante nessa história, acreditando ser um mero rumor. Esther então pergunta pelas filhas do Xerxes, sendo avisada que elas continuam do mesmo jeito, quietinhas, sem falar nada. Buscando ajudá-las de alguma forma, a rainha pede que a levem até elas. Em uma conversa com Artaxerxes, pai e filho concordam que Dario ultrapassou todos os limites ao falar assim com o rei. Mas o papo muda os rumos quando Artaxerxes diz que o Dario é bem parecido com Amestris, não respeita ninguém e revela ter visto o irmão com Artabano, sendo algo muito que suspeito. Sem acreditar que o Dario pudesse tramar alguma coisa contra o próprio pai, Xerxes fica pensativo ao ouvir tais palavras. O rei conclui que o Artabano não é de confiança, precisando encontrar alguém competente para colocar no lugar dele, alguém que não vá desestabilizar o reino. Artaxerxes tranquiliza o pai, dizendo que juntos vão encontrar a pessoa certa. De surpresa, Dario confronta Artabano, dizendo saber sobre ele e Artemisia no envolvimento do roubo na embarcação. Sem mostrar qualquer preocupação, o comandante diz que já sabia disso, além de afirmar que não é porque Amestris não está entre eles que os seus planos não estejam. O príncipe então convoca Artabano essa noite em Persépolis e pede para que leve Artemisia. Na reunião em Persépolis, o desprezo que o Dario tem pela Artaínte muda rapidamente, após se dar conta que os seus convidados já a conhecem, estranhando a sua amizade com Artemisia. O príncipe questiona seus aliados, qual é o plano no momento. Artabano responde que é o mesmo de Amestris, colocá-lo no trono o mais rápido possível. Curioso, Dario pergunta qual seria a vantagem disso para Artemisia, que responde que gostaria de voltar a ser a comandante, ser útil para a Pérsia. O príncipe então sugere que ela se apresente ao Xerxes e peça o seu cargo novamente, mas Artemisia diz ser um risco de morte, descartando a possibilidade, ainda que alerte o Dario que ele precisa aproveitar essa divisão do reino por conta do decreto e tomar o lugar do Xerxes. No jardim secreto, Esther leva as filhas de Amestris para conhecerem o pai. Artaxerxes agradece a rainha por ter lhe convidado para esse momento, ainda que tenha sido a pedido de suas próprias irmãs. Ele conta que nunca teve uma refeição com o pai, para espanto do Xerxes. Em um momento engraçado, quando o rei vai se apresentar às filhas, troca o nome das duas, no que acaba sendo um quebra-gelo, ajudando no momento em família. Contando histórias, todos riem com as brincadeiras do Xerxes, a ponto de até o Arbona se emocionar ao ver todos felizes. Uma cena emocionante que tenho certeza que você aí do outro lado da telinha vai gostar. Preocupada com o próximo passo do seu marido, Artaínte pergunta se o Dario vai realmente matar o pai para ficar no lugar dele. O príncipe responde que é a única forma de salvar o império. Artaínte então sugere que ele ajude o Xerxes, ao invés de fazer isso. Ironizando, Dario pergunta se a preocupação dela é porque vai sentir falta do seu amante. Artaínte volta a afirmar que não teve nada com o rei, tudo não passou de boatos, e pede perdão por não ter o valorizado como deveria. E uma improvável reconciliação parece acontecer diante de nossos olhos, pois Dario acaba cedendo e dá um abraço em sua mulher. Após o momento família, Xerxes diz que irá realizar o sonho de Esther e levá-la ao templo do Deus de Israel. E após se beijarem apaixonadamente, o rei diz que por enquanto tem outra novidade. Irá fazer uma casa para a família toda, mas fora do palácio, para que possam viver como Esther e Xerxes, e não como rei e rainha. Só há uma condição: precisam ir disfarçados, para que ninguém os reconheça, e assim viver uma vida comum. Na cena seguinte, vemos o Xerxes e a Esther indo até o local onde a casa ficará.
tendo visão para a montanha onde o templo de Deus está, o que acaba emocionando a rainha, agradecendo seu amado pela surpresa. O rumo da conversa muda quando Xerxes diz que irá abdicar do reino para viver uma vida simples ao lado de Esther, querendo, inclusive, aprender mais sobre Deus e ser pai de um filho de Esther. Ao dizer isso, a jovem fica cabisbaixa, desanimada, pois sabe que não terá mais essa oportunidade. Mas o rei surpreende com o ensinamento, afirmando que para Deus nada é impossível. Então, ela deveria crer nisso. Quem estava acompanhando esse momento de longe era Artabano e Artemísia, que dizem nunca ter visto o rei desse jeito. Uma passagem de tempo de semanas acontece, e Mordecai discursa aos seus irmãos judeus, falando sobre um novo decreto, para que não esperem os inimigos virem até eles, afirmando que deem o primeiro passo para surpreendê-los, pois Deus, assim como um bom pai, quer que cada um aprenda a lutar as batalhas, se fortalecendo através delas, e assim descobrir o seu potencial. Na sala do trono, Esther e Mordecai apresentam Esdras ao rei. Xerxes elogia o menino, dizendo que ouviu muito sobre ele, que é dedicado, responsável e gosta muito de escrever. O rei diz que está precisando de um escriba que possa registrar todas as suas histórias e o chama para trabalhar no palácio. Esdras responde que será uma honra, mas pergunta se, para isso, terá que se tornar um eunuco, e todos caem na gargalhada. Sendo apresentado ao Neemias, o menino vai com ele até a sala dos escribas, para conhecer o local. Mordecai avisa ao rei que já conversou com seu povo, e que todos estão preparados para o dia seguinte, só precisa acertar os últimos detalhes. Ao se retirar, Esther fica a sós com seu amado, mas para não perder o costume, Harbona interrompe. Xerxes diz que precisa resolver um problema urgente no reino e combina de ver a Esther mais tarde no jardim secreto. Curiosa e desconfiada, Esther decide seguir os dois. No caminho, Harbona diz que era melhor o Xerxes contar para ela logo a verdade, pois a rainha o ama e vai lhe entender. Mas o Xerxes recusa, não querendo mais confusão em seu casamento, enquanto Esther continua seguindo a dupla. Na cena final, Esther vê o seu amado e o Harbona com vestes diferentes do que estavam, e andando pela mata fora, a perseguição continua. A curiosidade aumenta para saber o que o rei e o eunuco estão aprontando. Infelizmente, a Esther flagra o Xerxes se encontrando com Ataínte, achando que está sendo traída. No seu trajeto de volta, chorando, lembra de todas as falas do Xerxes, até que o pior acontece. A rainha pisa em uma armadilha e é capturada pelos filhos de Amã, que comemoram que um dia antes do decreto foram presenteados com a mulher que mandou matar o pai deles. E assim termina o capítulo 26 de A Rainha da Pérsia. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, valeu!